Salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. Eu sou o Raul Matsuyama. A gente está começando mais uma entrevista aqui no estúdio do programa 6º Distrito Talk Show na região serrana do estado do Rio de Janeiro, Brasil. E hoje, né, a nossa entrevista é com um músico, maestro e responsável por um grande grupo de jovens e uma banda de 2 barras, né, que é a Sociedade Musical 8 de Dezembro. Também ele é compositor, puxador de samba, faz parte também de uma grande banda, que é a banda, né, o grupo Toque Serrano, aqui de Nova Friburgo, mas que é conhecido em vários pontos do estado do Rio de Janeiro, Brasil e mundo afora, que participou também, né, de um programa importante também, que é o do Faustão. E ele está aqui do lado. Eu estou falando de uma única pessoa que agrega todas essas funções e com muita maestria, com muita dedicação, com muito amor. E além de ser esse músico, de ser essa pessoa tão especial e eclética, ele também é pai de família, né? Tem uma bela família e está aqui com a gente hoje. Então a gente agradece mais uma vez aí ao nosso produtor, ao Jorge Campos, e também a co-produtora Gabriela, que trouxeram aí esse nosso convidado de hoje, que é o Dominguinhos de Oliveira. Dominguinhos, muito obrigado em primeiro momento por ter aceitado o nosso convite aí da produção. A gente tem uma grata satisfação de receber você aqui. Eu, como já trabalhei em outros canais de TV, tive a felicidade de te conhecer em diferentes momentos, em diferentes eventos, né, ligados ao carnaval, ligado à música popular. Enfim, então eu sei que você é realmente uma pessoa que tem contribuído bastante, não só aqui para Nova Friburgo, mas para a região e para o Brasil como um todo. Porque exemplos como o seu aí com certeza ajudam as pessoas a acreditarem nos sonhos. Então fica à vontade a partir de agora, e a gente está começando essa entrevista com o pé direito, com certeza. Opa, que bom, que ótimo. Eu me sinto honrado, né, pelo convite, né, muito obrigado. Você falou tanta coisa ali que eu fiquei meio assim, caramba. Mas são todas verdades, né? Sou eu mesmo. Mas na luta, né, a gente não sabemos se nós escolhemos a música ou se a música que nos escolhe, né. Mas desde muito cedo, né, a minha mãe me colocou lá em 2 Barras para começar a estudar música. Eu perdi meu pai com 8 anos e ela me colocou na banda de música, e o maestro atual na época, né, era Seu Tião, nós chamávamos de Seu Tião. Ele tem muito, assim, me ajudou muito na parte de aprender a respeitar as pessoas, né, e ele era muito rígido, assim, que eu comecei a me envolver com música. Ainda jovem, quando, né, criança, a brincadeira era mais futebol, né? Assim, jogava futebol o dia todo, às vezes peão, bola de gude, mas era mais futebol. E aí, dessa banda de 2 Barras, quando eu entrei efetivamente na banda, eu comecei a tocar um instrumento que até hoje em dia está em desuso. É um instrumento chamado saxhorn, que ele só fazia contraponto. A melodia estava indo de um lado e o saxhorn fazia Tem um instrumento de sopro. Instrumento de sopro, isso. De bocal, instrumento de metal, esse saxhorn. Depois disso, ele me fez, o maestro lá precisou de um caixista, né? Caixa, tarol, e me passou as informações lá, e eu peguei a caixa. Como eu gostava muito de ficar brincando, de bater latinha em casa também, ele me explicou, ao bater um samba eu bati melhor, na minha opinião, né? Muito melhor do que ele havia me explicado. Peguei, eu vou arrasar, e tomei uma bronca, porque ele não queria aquilo, era aquilo que eu te falei, era muito rigoroso, Seu Tião, me ajudou muito também. E aí comecei a tocar caixa, né, e na idade de 13 anos, com 13 anos eu vim morar em Friburgo. Né? Primeiro veio a minha irmã mais nova, a Roseli, mandar um beijão para ela, te amo, minha irmã querida. Ela veio, ficou uns tempos aqui morando sozinha, tendo um pouco de dificuldade, mas depois conseguiu trazer a família. Aí comecei, quando nós mudamos para cá, eu morava na Moisés Amélio. E aí ali debaixo do viaduto também, o futebol, comecei a estudar aqui em Friburgo no Marina Turk, que me ajudou. Muito obrigado, Marina, né, que consegui uma vaga no Colégio Estadual de Nova Friburgo, hoje Jamil Ezaik, não é isso? Então comecei aqui com 13 anos. Em Friburgo eu conheci um já falecido professor Nilson, e ele que me passou esse instrumento aqui, flauta doce, esse instrumento aqui. Então não parece não, mas esse instrumento tem muita
eu tenho muito apego por esse instrumento, porque eu consegui me envolver mais ainda com a música através dele, e depois eu consegui musicalizar muitas crianças, jovens e adultos através da flauta doce também. Quer dizer, você é natural de Duas Barras, nasceu em Duas Barras, né? Duas Barras é uma cidade vizinha aqui a Nova Friburgo, uma cidade próxima, terra também do Martinho da Vila, que depois, graças à música também, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dele, também se tornou uma pessoa próxima a você, né? E você é natural de Duas Barras e vem para Friburgo. E aí começa essa trajetória, mas sempre dentro da música e conhecendo outros instrumentos, porque às vezes a gente vê uma pessoa que começa no violão e continua no violão, ou só instrumentos de corda, e no caso não, você está explicando para nós aqui, para os nossos telespectadores, que você começa com um instrumento, depois já muda para outro e vai instrumento de se aprimorando em todos. Isso é muito interessante. De metal, depois um instrumento percutivo, percussão, percussivo, e aqui em Friburgo eu tive contato com a flauta doce através desse professor que me ajudou muito. Eu me lembro, as pessoas que já fizeram teoria musical, né, com certeza vão lembrar, era muito usado Maria Luísa de Matos Prioli, um livro de teoria musical. E esse professor, não tínhamos tanta condição de estar comprando livros, né? Ele que me passou os 2 volumes, né, me emprestou, então me ajudou muito também. Né? Ele foi por uns tempos responsável pela Academia Lourenço Fernandes, que existe até hoje aqui em Friburgo, né? Foi onde a academia que eu me formei na parte teórica, né? Mas juntamente eu também jogava bola, né? Mas jogava bola só, né? Tanto é que quando eu vim morar em Friburgo, todo final de semana eu ia para tocar na banda de Duas Barras e jogar no Guibarrense, né? Que era um time lá de Duas Barras, um abraço pra galera lá. E jogava, ele não era tão ruim, não. Dava umas cacetadas boas. Tinha uma vaga cativa no time, né? tinha, sim. Aqui, aí, à medida que foi o tempo passando, eu comecei no Friburguense também. Eu fui levado por um amigo meu, né, chamado Afrânio, que me levou lá para fazer naquela peneira, que muita gente, não sei o quê. E no primeiro dia mesmo eu fui aprovado, né? E comecei a fazer parte de juniores na época. Mas nunca parando com a música, né? Aí entrei na Campesina, estava na flauta doce, comecei na Campesina. Eu tenho os tios, por parte de pai e por parte de mãe, todos eles são músicos, né? Um toca trompete, outro toca bombardino, outro toca trombone. E tio Duda, que é muito conhecido aqui em Friburgo, eu olhava vendo ele tocar trombone e falava, caramba. E é um instrumento grande, né? Então você tem um trombone você aqui. Tem que ter preparo também, tem que saber se posicionar, porque é um instrumento grande, né? Grande. O meu trombone ainda é maior ainda, porque ele é um trombone baixo, né? Então exige um pouco mais de ar. E aí comecei a praticar, para que você aprenda a escrita musical, né? Existem 3 claves, né, musicais. Aí eu havia aprendido em Duas Barras a clave de sol. Quando eu vim para Campesina, a clave de sol se presta para instrumentos agudos, e a clave de Fá para instrumentos graves. No caso do trombone, instrumento grave, eu comecei a estudar clave de Fá com um professor chamado Seu Rubens, né? Pessoa boníssima também. E ele começou a me ensinar a clave de Fá. Depois eu peguei um professor que ele revolucionou, assim, também tem muita participação na minha vida musical, porque ele foi exemplo. É o Gutinho, falecido Gutinho, né? Mando um abraço aí para todos aqueles que foram alunos do Gutinho. Para você ter uma ideia, o Gutinho começou a fazer os músicos, né? E eram tantas crianças, tantos jovens aprendendo com o Gutinho, eu comecei a tocar bombardino, que ele formou uma banda escola. Foi a primeira banda escola da Campesina Friburguense. E eu, né, com muito orgulho de ter feito parte dessa banda escola. E antigamente existiam concursos de banda, né? É verdade, é verdade. Hoje, infelizmente, não tem mais, né? E a gente tem esses jovens assíduos aí na rua, nos bairros, né? Que com certeza, se tivesse, né, projetos voltados. É claro que hoje você está fazendo isso também lá em Duas Barras, né? Em outras cidades aí, isso é muito bom. Mas se a gente tivesse mais disso, com certeza voltasse, né? Você está correto. Isso também me emociona muito, até pelo trabalho que a gente faz lá em Duas Barras. Eu vou tentar seguir uma ordem aqui, a gente vai falar sobre isso. E aí nessa banda escola, nós começamos a participar de concursos. Não tínhamos tanta pretensão não, porque eram todos jovens, né? Bem jovens mesmo. Eu talvez fosse o mais velho ou mais experiente nessa banda escola. Mais experiente. Aí eu sei que nós começamos e fomos em Macuco, fomos em Bom Jardim, em todo lugar que nós íamos, né, com o saudoso Gutinho, a banda escola da Campesina ganhava. Então começou lá, digamos assim, um exemplo, na Série C, tipo um campeonato.
ganhou, foi para a Série B, ganhou, foi para a Série A, foi crescendo. E existia a Campesina, né, como existe até hoje, a Sinfônica. A banda escola foi uma banda tão boa que chegamos, né, numa situação que existiria um concurso na Sala Cecília Meirelles e nós iríamos... Isso no Rio, nós iríamos concorrer com a Campesina. Olha só, vida. É emocionante isso. Graças ao trabalho desse cara, você usou uma expressão também, quando nós trabalhamos com amor, né, com coração, o Papai do Céu ajuda. Com certeza. Ajuda sim. E Gutinho era um exemplo disso. Ele, né, ele trabalhava com coração mesmo, ele queria ver as crianças se desenvolvendo e nós tínhamos a satisfação de estarmos ali. Enquanto ele estava dando aula para um no cantinho, tinha um outro grupinho fazendo uma bagunça ou tocando instrumento. Quando alguém já aprendia alguma coisa a mais, você ficava interessado também, quero aprender. Então ele foi, cara. E aí a direção na época, o Marinho, o Luizinho Brasil, falecido Luizinho Brasil, o seu Abud, esse pessoal Célio, né? Resolveu, não, vamos parar, porque não tem como a Campesina concorrer com a Campesina, não é isso? Aí nós, né, começamos a fazer parte da Campesina. Aí na Campesina, eu tocava bombardino na banda escola, eu comecei a desenvolver o trombone de vara e comecei a tocar na Campesina trombone de vara. Aí no Friburguense, nos juniores, eu estava já treinando com um profissional, essas coisas todas, mas você não era remunerado. Você já chegou a jogar como profissional no Friburguense? Não. Os juniores é considerado amador ainda. Entendi. Mas aí quando a minha idade já estava no limite, e até mudou o treinamento, mas o treinador, o Friburguense na época tinha muita dificuldade de ter acesso à Série A. Eu me lembro que os júniores ficavam em segundo lugar, por exemplo, como foi o nosso caso. Sim. Mas isso não nos dava o direito de disputar a Série A. Os juniores só poderiam disputar... Quer dizer, tinha um elenco bom, só que não tinha... só se o profissional se classificasse. Aí o treinador mudou, o treinador ele chegou lá, Domingos, vamos fazer um teste com você de mais 30 dias pra gente te profissionalizar. E eu pensei, falei, caramba, 30 dias eu estou jogando aqui, vou fazer teste de quê? Poxa, já me viu, né? Mas, meio insano, né? Meio estranho. Aí comecei a correr atrás de emprego, né? Isso, eu continuava estudando música, eu estudava no Jamil Eljaic, né? Aí consegui um emprego na Ipu, na época, ele era ajudante de criação e tecelagem. E a música não parava, né? Aí na Campesina mesmo, eu conheci um rapaz chamado Ronei Schwenk, isso aí. Ele na época ele ia para o Rio, nós não tínhamos tanto acesso ao Rio, pelo menos eu não, sempre fui, para mim acostumar aqui em Friburgo foi complicado, sempre cidade do interior, Duas Barras, queria sempre voltar, né? Sim. E ele me viu uma vez fazendo uma participação no carnaval com a banda de Duas Barras, na banda show 8 de dezembro, nós tínhamos a banda tradicional e uma banda com 9 músicos que tocávamos em pé, e músicas ininterruptas, né? Todo mundo dançava, eu tocava a caixa nessa música. Tocava a caixa nessa banda show. E esse Ronei me viu uma vez cantando. Não tinha cantor nessa banda, mas aí sobrou um microfone lá e eu comecei a cantar para tentar animar o pessoal. Sim. Ele me convidou para fazer parte de um grupo de samba. Na época esse grupo de samba chamava-se Coisa de Pele. Nome bonito. Coisa de Pele. O nome vendia, o nome já dizia que ia vender, né, a ideia. Esse nome foi, na verdade, tirado de uma música do Jorge Aragão, que parece que... Não, com certeza essa música eu acho que foi um divisor de águas em relação ao samba, que nós só tínhamos essa denominação, e depois surgiu a denominação pagode. Podemos sorrir, nada mais nos impede, não dá pra fugir dessa coisa de pele. A história dizia que nem tudo que é bom vem de fora. Nós tínhamos o nosso samba, o nosso pagode. Correto, a raiz, né? Raiz. Comecei a fazer parte, então, desse grupo Coisa de Pele, e eu tocava surdo no Coisa de Pele. E aquilo me despertou, eu via o Ronei tocando cavaquinho, né? Então ele também, esse Ronei foi um dos responsáveis por eu começar a estudar cavaquinho. Então o processo foi esse, foi futebol, aí emprego na Ipu, o trombone nunca parei, né? Sempre estudando, e aí comecei em Coisa de Pele, tocar com essa rapaziada lá. Foram bons anos e assim, Coisa de Pele era muito respeitado. Eu me lembro que antes do Coisa de Pele nós não tínhamos essa usual denominação de pagode, não. Aí aqui em Friburgo começou, o Ronei trazia muitas coisas do Rio, que ele morava lá, estudava com bons professores, né? E depois eu me afastei do grupo Coisa de Pele e comecei a estudar cavaquinho.
aquilo me encantou de uma tal maneira, né? E meu primeiro professor de cavaquinho foi o Adonai. Mandar um abraço, professor, muito obrigado por tudo. E eu comecei a estudar o cavaquinho. Paralelamente, o trombone não parou, né? E aí o futebol já não era mais profissional. Mas na Ipu, antigamente, eu posso dizer assim, há um tempinho atrás. Há um tempinho atrás. Aqui em Friburgo existiam os jogos dos industriários, que eram famosos, né? E a disputa era, né, coisa séria. E aí o pessoal não me conhecia na Ipu, mas eu comecei a jogar bola lá, bater as peladas, aí viram em mim o potencial e eu comecei a treinar futebol de salão. Foi uma coisa que eu conheci também aqui em Friburgo, uma quadra de salão, em 2 barras, não tinha. Ainda não tinha, né? No meu tempo, não tinha futsal. Me adaptei muito bem. E até agora eu vou ostentar. Eu acho que ninguém aqui em Friburgo tem mais título de futsal do que eu, não. É o nosso Falcão aqui da região serrana, né? Não jogava tão uma. Jogava bem. Mas existiam, por exemplo, o Marcinho, do Dunga, né? Pra mim ele foi o craque. Mas tinha Dodge, tinha Bebeto, tinha uma rapaziada boa de bola pra caramba. Mas a gente estava ali no meio jogando. Mas a equipe da Ipu era muito estruturada, muito bem estruturada. Então nós entrávamos nos campeonatos e sempre ganhávamos. Com um cavaquinho aprendendo, jogando bola na Ipu, tocando trombone. A Ipu era uma grande empresa, né? Começou a fazer festivais de música. Pô, que legal, né? Então eu me descobri compositor quando eu trabalhava na Ipu. Quer dizer, dentro da Ipu, de repente a pessoa pensa assim, vou começar numa fábrica, que futuro eu tenho? E a questão você está trabalhando na fábrica, mas no seu caso, você trabalhava na fábrica, tinha um envolvimento social com diferentes pessoas, diferentes segmentos. Verdade. Praticava o esporte, que no caso o futebol, que é uma coisa extremamente saudável e que também te deixava ligado a outras pessoas de outros segmentos, de outras funções. Você continuou a trabalhar a música, estudar, se aperfeiçoar. Então não tem aquela coisa de que, poxa, um serviço em uma fábrica não vai me dar a visão para me crescer como pessoa, como cidadão. Você teve essa percepção e continua crescendo, isso é muito importante. Você falou desde o início, né, da força de vontade que você tem que ter. Você não pode estacionar e achar que... Trabalhava na fábrica, assim, muito orgulho de ter trabalhado lá quase 5 anos. Foi lá onde eu conheci minha primeira esposa, que já é falecida, né? E a nossa filha hoje, né, que está aí, Bruna, também já está aí entrando nesse segmento. Isso, a gente tem uma foto até com você, no caso a Bruna, uma filha menor, que é do seu segundo casamento e uma senhora também, né? É minha avó. A gente está mostrando materna. Essa foto aí agora. Ah, legal. É minha avó materna, né? Vovô N, 106 anos, né? Foi um carinho imenso, né? E mandar um beijão para a família. Beijo. Chelsea agora, que a minha mãe é falecida, né? Sim. E Chelsea, ela fica mais tempo com o vovô N, que toma conta lá. E Chelsea também é diretora lá na 8 de dezembro. Nós vamos falar bastante aqui. Legal. E você estava falando, né, da Ipu, do evento musical. A Ipu começou lá, né? Aí fiz a minha primeira música, até era uma balada, o nome da música, se não me engano, era Cachoeira do Céu. Eu tinha ido jogar em Colonial 61 e me deparei com uma cachoeira bacana e aquilo me inspirou, não sei porquê. Aí fiz a Cachoeira do Céu, que você não sabia de onde vinha a água, você olhava por baixo e você não via. E é aqui em Friburgo, né? É aqui em Friburgo, Colonial 61, dava a impressão que a gente estava vindo lá do céu, isso foi Cachoeira do Céu. E foi lá, nós não ganhamos o festival, mas aquilo ali abriu portas e eu me descobri, sou compositor. Depois de morarmos ali na Moisés Amelo e acontecendo tudo, nós mudamos um pouco mais para frente, uma rua chamada McNiven, que é no... hoje perto da Quadra da Saudade ali, né? Exatamente. Por ali. Onde eu ia chegar, que eu fiz muitas amizades ali, era o futebol. Sempre nós jogávamos bola, foi antes de eu começar a trabalhar na Ipu. Ainda não existia a Quadra da Saudade, tinha um asfalto assim, que havia sido um posto de gasolina, e nós jogávamos bola ali pra caramba. Então, tem muitas amizades ali. E comecei também a frequentar a quadra da Unidos da Saudade. Como eu já sabia bater caixa, chegava ali na Saudade, tirava uma onda ali nos ensaios, batendo caixa. Mas via as disputas de samba e tinha um xará, tem Domingos Cidade, né? Eu me encantava com os sambas que ele compunha, né? Caramba, que coisa bonita. E aí me arrisquei, consegui compor um primeiro samba, né? E não chegamos em lugar nenhum. Logo após esse primeiro samba, eu estreitei amizades com o Paulinho Guaraná. Sim. Grande parceiro, grande mestre, grande amigo, né?
Beijão, Paulinho, familiares, beleza? E parece que o filho dele também aprendeu a tocar cavaquinho isso, também, é um bom músico. É, bom, muito musical, canta muito bem, coisa que eu não faço, porque hoje cantar muito bem. O Léo canta bem, um abração, Léo. E esse relacionamento com o Paulinho surgiu porque eu havia saído do Coisa de Pele, depois tive uma participação em outros grupos, né? E depois dessa participação em outro grupo, eu tive um grupo chamado Mistura Tropical. Nós éramos um grupo de samba, mas nós introduzíamos um rock nacional que nós colocávamos em ritmo de samba. Nós já fazíamos coisas que há 5 anos atrás todo mundo, não, não, já fazíamos naquela época. Inovando, já estava inovando, cara. As pessoas às vezes tinham preconceito de colocar teclado, nós tínhamos o tecladista Júlio Frazão, que ele tocava teclado. Eu me lembro que tinha uma música que desde isso daí tem mais de 30 anos isso. Era Já Pintou Verão, Calor no Coração, Baianidade Nagô. Na época nós já tocávamos isso. Então aí bem baiana, né? Bem baiana. E o coro comia ali no Esquina 2, tem uns barzinhos, nós começávamos a tocar em barzinho. Hoje existe uma discussão muito grande quando surge um grupo e você, por exemplo, o Toque Serrano tem um cachê, talvez seja um cachê muito alto para alguns contratantes em função de terem grupos novos fazendo um preço mais acessível. Sim. Mas isso é de cada um. Eu também tive meu momento de cobrar menos para poder entrar no mercado. Correto, com certeza. Aí eu comecei a agradar, foi assim que o nosso cachê foi seguindo. E era Mistura Tropical. Na época rapaz, se eu for falar, eu perdi muitos amigos, né, desse grupo. O falecido Agostinho, o falecido Leia, o falecido William. Mas deixaram um belo legado, né? Muitas histórias positivas. Ele mesmo era um músico da percussão da Campesina, muito antigo, muito respeitado, tocava contrabaixo muito bem, tinha um swing danado, cara. E essa amizade com o Paulinho Guaraná dentro do Mistura Tropical resultou que começamos a fazer parceria em sambas de enredo. Então o primeiro samba que nós compusemos juntos já ganhamos lá na Saudade. E não deu título, né, para Saudade. Eu acho que a Saudade foi vice-campeã na época. O segundo samba que nós ganhamos juntos lá já deu título. E um terceiro samba que ganhamos também foi quando o Brasil fez 500 anos. Sim. Então todas as escolas saíram homenageando de alguma forma, em função do enredo que nos passaram, né? Eu e o Paulinho fomos destrinchando lá. Essa felicidade que não cabe em mim de ser brasileiro, me orgulho sim. São 500 anos, então vamos lá. Cabral que descobriu, pro rei disse o que viu, das belezas que encontrou no que hoje é Brasil. De solo abençoado, da miscigenação, que tem que se ligar que a força é teu chão. Era uma mensagem positiva também. Extremamente. Aí o índio, o verdadeiro dono desse chão, se eu pudesse o que eu faria então, seria dividir a terra. Já tratávamos essa questão da reforma. Até teve professoras que pegaram... Reforma agrária, né? Isso, pegaram a letra desse samba e discutiram nas escolas. E esse samba nos proporcionou termos o melhor samba do Carnaval friburguense. Eu tenho lá, com muito orgulho, um samba, um troféu, né? Porque além de você ganhar na quadra, também existe uma disputa depois dos sambas entre as escolas. Sim. E a gente conseguiu o melhor samba do Carnaval e era difícil desbancar aí um dos maiores compositores, Jefinho, da Village. Sim, grande pessoa. Grande. E a Village, como as outras escolas, tem Jefinho começou na Imperatriz de Olaria e depois foi para a Village. Mas você hoje tem que cultuar o Jefinho e saber que ele é do Carnaval, o cara que levou o nosso nome, foi o primeiro que levou o nosso nome, que varou fronteiras. Ele começou a compor no Rio, ganhou sambas lá, começou a levar vários intérpretes daqui. Hoje nós temos, por exemplo, um intérprete que é a primeira vez que pisou no Rio de Janeiro cantando um samba, foi samba de Jefinho, e hoje ele é o número 1 da Grande Rio, Evandro Malandro. Não sei se você sabia. Sim. Evandro Malandro. E o cara, Malandro, abraço. O cara vai... eu tive alguns ensaios da Grande Rio, né? Isso, já algumas vezes, muito bom mesmo. E nós temos friburguenses também que se destacam, acho que em São Paulo também, parece. Tem um pessoal em São Paulo. Aí hoje nós temos Caísso, temos Monstrim, temos o Guto, o Evandro Malandro ainda. Então, Jefinho, um abração para você também. E o Jefinho que fazia essa ponte aí. E na época, quando eu ganhei o Samba na Saudade, eu não vou esconder não. Eu tinha um coração assim, eu era saudade. Mas eu comecei, levado por Domingos Cidade, a tocar sambas
nas escolas. Então, minha primeira escola que eu desfilei foi em Amparo, ainda existia a escola de samba de Amparo. Isso. Depois o Carlinhos, que é do Prado, acadêmico do Prado, que existe também, mandar um abração pro Carlinhos, Matheus, Hugo, Terezinha, seus familiares aí. Carlinhos, gratidão, meu amigo. Carlinhos também me ajudou muito, né? Sim. E aí nós começamos a tocar o cavaquinho, e nesse samba que nós fomos o Brasil 500 anos, que a Saudade foi campeã, eu estava passando em frente à prefeitura para nós irmos para nos posicionarmos para o desfile da Village. Aí já estava sendo cavaquinho da Village. Só ensino carro, coração, né? Mas é assim, hoje também eu me considero, não estou mais tão efetivo nas escolas, né? Não, deixei de compor porque ficou muito difícil compor samba em Friburgo, porque na época era aquela coisa mais de amor mesmo, que você não visava, se ganhasse tudo bem, mas virou uma disputa muito grande. Grande, rapaz. Acirrada. Eu não precisava pagar um cavaquinista, mas de repente precisava pagar intérprete. E não tinha grana para isso. Tinha compositor que fazia churrasco um dia antes. Para levantar uma verba, né? E chegava na quadra aquela galera imensa, né? Eu me lembro que o último samba que eu ganhei na Saudade, eu não tinha essa verba, mas o samba era muito bom, né? E quem defendeu o samba na época foram Caísso e Monstrinho, que hoje são os caras. Até Monstrinho, um abração, querido. Obrigado por tudo. E aí, rapaz, vendo a Saudade linda ali, a Saudade foi campeã, mas eu tinha meu trabalho profissional, tô lá na Village, toquei, né? Mas eu fui tão bem recebido lá na Village que o coração foi. Hoje eu posso dizer, eu sou do samba, graças a Deus, fiz muitas amizades no samba. Lá na Imperatriz de Olaria, nós ganhamos 3 sambas, sempre com essa parceria de Paulinho Guaraná, lá também teve Bruno da Ilha, né, numa parceria. E ganhamos na Village também, ganhamos no Prado, ganhamos no Amparo, só em Conselheiro que eu participei de 2 disputas que eu não consegui. Né? Mas está no caminho. Mas eu Pelo parei. seu currículo aí, se amanhã ou depois lhe convidarem, está no caminho, é uma boa. E hoje os alunos do samba estão investindo bastante, né? Estão criando aí, estão trabalhando bastante. Então, tem muita força, né? Aqui o Conselheiro, né? Acho que as pessoas deveriam abraçar mais, as pessoas que podem, a escola, os alunos do samba. A gente sempre lembra do Eloy Machado, que foi uma época muito boa para o carnaval de Conselheiro. É claro que para a cidade toda, para a região toda, né? Com o Eloy, mas em termos de alunos do samba, na época do Eloy, foi uma época muito bacana. Brasil. Ele era uma pessoa iluminada. Né? Iluminada. Alô, se liga que a chegada... Nossa, você via o aluno do samba, os sambas, o desfile, você fala todo no Rio de Janeiro. Isso é incrível. Cheguei a trabalhar com ele uma época, eu, o professor Adonai. Nós tínhamos uma banda cão, era a ideia do Eloy. Sim. Porque ele trabalhava com a Xuxa, né, o Eloy, não é isso? Verdade. E nós colocávamos uma máscara e fizemos algumas músicas e ficávamos dançando, tocando os instrumentos, mas todos caracterizados. Sim. Mas depois ele veio a falecer, né, e olha como é que a gente... Isso, né? Tudo aprendendo, reciclando, se aperfeiçoando, isso é muito bom. Bom, Dominguinhos, a gente está muito feliz, a gente está aqui nessa conversa agradável, gente. Esse foi o primeiro bloco dessa entrevista com o Dominguinhos, ele vai voltar, então eu peço a vocês que continuem ligados aí no nosso canal 15, que a gente já está voltando para continuar essa entrevista, essa conversa agradável aqui com o Dominguinhos, e tem muito papo ainda pela frente, ok? Já voltamos. Salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. A gente está voltando aqui para o segundo bloco da entrevista com o Domingos de Oliveira, que é natural de Duas Barras, viveu um bom tempo em Nova Friburgo, constituiu família e hoje vive na cidade de Bom Jardim, não é mesmo, Domingos? Isso. E esse papo agradável é para mostrar para você, nosso telespectador, nosso internauta, que você deve sim acreditar nos seus sonhos, deve buscar meios para realizar os seus sonhos e deve ter uma vida, né? Buscando o bem comum, né? Trabalhar não só para realizar o seu plano, o seu sonho pessoal, mas também pensar no coletivo, envolvendo a sua família, seus vizinhos do bairro onde você mora, da cidade, envolvendo também seus colegas de classe na escola, seus colegas de trabalho. O Domingos explicou pra gente que ele veio de Duas Barras e em primeiro momento ele queria muito retornar para a cidade dele, mas aí ele foi conhecendo outras pessoas, fazendo amizades, e junto com a sua irmã, em primeiro momento, conseguiu criar um ambiente positivo e a partir daí ganhamos todos nós. Ganhamos não só nós de Nova Friburgo,
mas também as pessoas de Duas Barras, as pessoas aqui da região serrana e de todo o Brasil, porque ele passou a ser conhecido por muitas pessoas e através de atitudes positivas. Por isso que ele está aqui com a gente e a gente está voltando para esse segundo bloco. Domingos, a gente está mostrando nesse momento a foto de uma pessoa muito importante para você, que é a sua segunda esposa. Você está abraçado com ela aqui, com instrumentos na mão também, que tem muito a ver com a sua vida, né? E conta um pouquinho dessa pessoa e a gente agora vai falar das outras pessoas também, dos eventos que você participa, né? Dos grupos, enfim, tudo que você está fazendo, a gente vai passar a conhecer um pouquinho mais. É claro que muita gente já conhece, né? Ele tem um currículo muito bom, muito positivo, tem muitos amigos, participou de muitos eventos, mas para você que não conhece, para você que ligou a televisão nesse momento, perdeu o primeiro bloco, a gente está no segundo bloco, vai passar a conhecer um pouco mais do Dominguinhos aqui, direto em primeira mão, através do programa Sexto Distrito Talk Show. Dominguinho, essa pessoa que está na foto aí, para você é muito importante. Beijo, Patrick, minha segunda esposa, né? Mãe da Maitê, pessoa boníssima, né? Eu fui um abençoado, né? Tanto no primeiro casamento, né? Que eu sou viúvo, né? Perdi a minha primeira esposa. Sim. Quanto agora do segundo casamento, são pessoas, né? Que realmente marcaram a minha vida positivamente, pessoas do bem, né? E beijo. Tamo junto, Deus. E você, Domingos, participa de carnaval, compôs músicas, né? A gente estava falando no primeiro bloco também das escolas, você passou por todas as escolas. Rapaz. E você hoje continua trabalhando e com muito afinco, com muita dedicação, né? Não só no Toque Serrano, mas você parece que tem uma banda também. Conta um pouquinho pra gente, o que você vem fazendo? Sem contar também essa questão de Duas Barras aí, que é a cidade natal dele, que ele acabou sendo também um precursor de outros jovens, né, inseridos na música. Ele saiu de Duas Barras ajudou ele a começar na música, né? E de repente hoje você também está trabalhando, ajudando outros jovens que são com certeza reflexo aí do seu trabalho, da sua dedicação. Verdade. Ainda em Friburgo, com relação às escolas de samba também, depois teve um período que eu trabalhava na IPU, sim, depois da IPU foi na Friburgo Diesel. Mandar um abraço, muito obrigado ao mestre Nilcine, né? E também em memória ao Dilermano. Eles me ajudaram muito para que eu conseguisse emprego na Friburgo Diesel, que não existe mais essa firma, né? E era uma empresa muito sólida. E na IPU eu era ajudante de fiação e tecelagem. Na Friburgo Diesel eu comecei a trabalhar no Contas a Pagar. Sim. Né? E o Nilcine que conseguiu para mim lá. Até em função também, ainda com relação ao futebol, porque os jogos industriais continuavam e as empresas, se pudessem conciliar, né, o fato de você ser uma boa pessoa, um trabalhador, é claro, e ainda jogasse bola, então eu consegui. Tinha essa oportunidade no futebol também. Na Friburgo Diesel, né? Aí comecei a trabalhar na Friburgo Diesel e depois da Friburgo Diesel me apareceu uma proposta para trabalhar na RAC. A RAC é olaria, né? Isso, na época era olaria. Alô, Lamego, se Lamego veio isso aqui, minha língua aprendendo, Lamego é o filho. O Lamego já teve aqui com a gente, né? O filho. Teve o pai, mas o filho... O filho também é músico. É grande músico também. Ele prometeu trazer o filho dele aqui, numa próxima oportunidade. Cara, e ele sacaneia muito, que a minha língua de vez em quando aprende. Sim. A fábrica, a RAC agora, se eu não me engano, está aqui em Rio Grandina. Sim. Naquele nichozinho lá. Então, depois da Friburgo Diesel, aí também em função do futebol, eu fui para a Passamanaria RAC, convidado por um amigo meu, Valdemir, que já ele é diretor de esporte aqui em Friburgo. E o Valdemir me levou para a RAC. Mas não tinha essa, eu estava indo para trabalhar, não tinha essa de ser porque eu jogava bola e algumas empresas tiveram problemas com os jogadores que eram contratados para trabalhar e jogar bola, mas os caras se achavam que era só jogar bola. Não. E mandar um abraço para seu Carlinhos, né? A pessoa muito humana, que é o proprietário da RAC. Eu tive como chefe o Carlos José, filho dele, né? E a RAC é um capítulo à parte na minha vida. Foi trabalhando na RAC eu casei, né? Constituí família. Eu me lembro que eles fizeram uma vaquinha interna, era de praxe, né? Para ajudar quem fosse casar. E deu tanto lá, né? Para casar, né? Bom, Deus está sempre presente, né? Desde a saída de Duas Barras, né? Deus sempre se fez presente. E aí... emoção. Não, fica à vontade. E um momento tão importante que é um casamento, né? Pois é.
E quando eu me casei, eu morei no Alto de Olaria, né? Quase fomos vizinhos. Quase fomos vizinhos. Eu nasci na Travessa São Roque, em Olaria. Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Eu estava sempre perto por da ali. igreja ali. E eu, trabalhando na RAC, eles fizeram essa vaquinha, mas meu sonho era comprar uma televisão, né? Na época era preto e branca mesmo, se pudesse. E o dinheiro que eu ganhei na vaquinha, com tudo que nós havíamos conseguido, não dava para comprar televisão. Aí na época o seu Carlinhos e o Carlos Zé colocaram na parte deles mesmo e eu consegui comprar minha primeira televisão. Aí trabalhando na RAC, continuava tocando e tocava muito, né? Na noite, né? Nos grupos de pagode, né? Coração. Depois eu trabalhei na RAC por 10 anos, né? Eles também homenageavam o funcionário do ano e na RAC eu comecei a trabalhar no contas a receber. Foi uma maneira despretensiosa, que eu trabalhava em outra área, mas aí o meu amigo Sheik, mandar um abração para ele também, baterista, músico, trabalhava na RAC do contas a receber. De vez em quando ele falava, Minga, ele chamava de Minga, cobra aí. E eu pegava o telefone e ligava para as pessoas, né, para fazer... E é uma situação meio que delicada, né? Você tem que ter jogo de cintura, né? Tem que conservar o cliente, né? Saber se portar. Senhora, quando você dá acaba fazendo até amizade. Mesmo numa situação meio delicada, o cara fala, não, pô, mas o cara me ligou aqui, me atendeu, começou tão bem comigo, vou pagar. Eu passei a você foi na raiz. Eu passei a ser chamado de seu Domingos, né? O seu Carlinhos por vezes me apresentava representante de Aracaju, de Recife, de pessoal. E aí eu queria conhecer seu Domingos, via lá, euzinho, magrinho lá, né? Mas porque no telefone eu não via. Você mandava bem. Eu postava voz, depois não. Então, porque também se desse... Tinha sensibilidade. Sim, para poder fazer o contato. Se desse alguma mancada, o Carlos Zé, que era o meu chefe direto, vinha e puxava a orelha. E na RAC, a RAC tinha uma grande equipe de futebol, né? Nós jogávamos muito campo e society e salão, né? Muito obrigado por tudo, seu Carlinhos e sua família. Muito obrigado, RAC. E teve um ano que eu ganhei o funcionário do ano. Então, se você for na RAC, quem for na RAC hoje vai encontrar minha foto lá. E isso e a música correndo. Depois de 10 anos, surgiu esse grupo... Coisa de Fato Consumado, surgiu um outro grupo. Aí já veio que depois. Eu não conheci o Coisa de Pele, mas o Fato Consumado eu já peguei já. Isso. E o Fato Consumado, digamos assim, foi feita uma seleção, né? Eu até pulei que eu gostaria de ter dito sobre Adonai, Pedrinho Birubiru e falecido Celcinho, que foram os caras os precursores, digamos assim. Foi eles que eu vi tocando. Uma vez eu cheguei num barzinho em Olaria, depois do ensaio da Imperatriz de Olaria. E estavam os três tocando a musiquinha, eu me aproximei, fiquei encantado com aquilo. Birubiru no cavaco, o falecido Celcinho cantando e Adonai no violão. Aí eu, de lado, tímido, né? Nossa, não vou nem me encostar, olha, coisa linda. Aí eu pedi licença para me aproximar e perguntei se eles tocavam uma determinada música. Era Negra Ângela, o nome da... Não sei se... Eu prefiro acreditar que é mentira. É brilho demais para um só olhar. Aí, poxa, cara, o Birubiru do cavalo fica difícil pra caramba, falou pra mim. Pô, cara, você me pede uma música tão difícil assim de tocar. Não, pô, eu pago uma cerveja aí pra vocês botar aí. Botei 2 cervejas ou 3, eles beberam, Birubiru. Birubiru vai me virar nos 30 aqui. E eles tocaram a música. Quando eu aprendi a cavaquinho, agora eu vou te pegar. Depois que eu aprendi a cavaquinho, eu vi que não tinha nada de dificuldade. Você poderia tocar a música com bastante facilidade. De repente ele tinha alguma situação que essa música lembrava que ele não queria tocar, que você não ia acabar, né? Não, ele se valorizou, pô. E eu fiquei encantado vendo aquilo. E aí o Adonai, que depois foi... Ele trabalhou somente, né? Falou, não, peraí. O meu primeiro professor de cavaquinho, devo muito a Adonai, muito obrigado. E aí o couro comendo, eu parei de trabalhar na RAC, porque eu lecionava cavaquinho e tinha muitos alunos. E surgiu o Fato Consumado. E a proposta do Fato Consumado era gravarmos um CD e conhecermos o Brasil. Sim. E realmente nós tocamos muito no Rio de Janeiro, naquelas casas noturnas lá, aquele movimento todo de pagode, né? Muito, mas nós não tínhamos uma estrutura, pessoas por trás, né?
para que pudesse. E nós tivemos problemas, né? Nós fizemos alguns investimentos, depois tivemos que pagar esses investimentos, ficamos com dívida. O grupo acabou. Agora que o Sabará resgatou, né? E continua aí com o Grande nome, Sabará. Fábio Consumado. E aí nós montamos, através de Oslaim, um grupo chamado era Flor de Guiné, né? Que o Oslaim era espírita e ele gostava muito desse nome. E depois passou a se chamar Serra Samba. Serra Samba. Esse grupo. E aí eu já não estava mais trabalhando na RAC, só dando aula de cavaquinho em casa. Comecei a tocar no Serra Samba. E nós tocávamos em todas as casas, sempre agradando muito, né? Mandar um abraço para Caísso, mandar um abraço para Júlio e para Gibi, meu primo. Gibi é figurinha carimbada aí em Nova Friburgo. Conhecidíssimo. Conhecidíssimo, né? Representante da Village do Samba, Gibi. Isso um abraço, mesmo, primo. Você falou da Saudade, falou da Imperatriz, falou da Village também, e aí o Gibi tá firme lá. Gibi firme lá. Ele gostou muito quando começamos a trabalhar juntos na Village, né? E hoje de coração, né? Eu sou do samba, respeito todas, gosto de todas as escolas. A Imperatriz eu sempre fui muito bem tratado, mas sou Village. Um abraço, Vila. E o toque serrano? A gente está mostrando uma foto agora, não sei se eu estou cortando, né? São muitas memórias, são muitas histórias. Nossa, a gente está mostrando uma foto agora do toque serrano, você está até com uma camisa verde ali na frente e você está sendo vocal do toque nesse momento. Aparentemente você está perto do microfone ali. Conta um pouquinho da história do toque serrano, que é uma história belíssima, né? Sim, com certeza, e está firme aí na estrada. Depois do Serra Samba, né? Aí fui eu mesmo, né? Não, peraí. Porque nós tocávamos numa casa chamada Brasileirinho da Silva, o pessoal mais ou menos da minha idade vai lembrar. Era a casa de samba de Friburgo. Tocávamos também no Caledônia 746 e sempre, assim, no Brasileirinho era só mais samba mesmo. Mas em outras casas nós tocávamos de tudo um pouco, a essência era samba, mas tocávamos de tudo um pouco. Casa bombada, todo mundo ganha dinheiro, a gente não. Essa garagem. No Caledônia ainda até hoje, né? O próprio Lamego disse que toca lá, conversou com a gente aqui na entrevista e é um espaço bacana também. O Lamego deve tocar no Caledônia Clube. E nós tocávamos numa casinha antes, uma casa que existia antes. Aí depois, esse Brasileiro da Silva, né? Aí nos foi feita, né, éramos eu, Caísso, Júlio, foi feita uma proposta de nós assumirmos a casa, porque o proprietário queria sair, eu fiquei com medo. Eu vou ser proprietário de uma casa. Saí. Aí o projeto deles continuou, na época eu já não estava dando tanto mais aulas, foi um momento mais delicado que eu tive. Família, né, filha pequena, jovem já, né, adolescente. Aí comecei a trabalhar com o Eltinho, do Rastafari. Como é que vai tentar fazer um projeto ali em frente à matriz principal, que hoje tem umas casas lá. E aí nós tocávamos na parte de baixo, mas aquilo lotava, né? Muito samba. Aí eu comecei a trabalhar com o Eltinho. Depois de trabalhar com o Eltinho, eu comecei a pensar na possibilidade de fundar um grupo, né? E aí, antes disso, eu havia estudado no Rio de Janeiro também. Eu tive um professor aqui, Adonai, de cavaquinho, depois Carlinhos, falecido Carlinhos de Roraima. Fui para o Rio. Tive muitas aulas com Mauro Diniz e eu ia com o Ezequiel do cavaco, grande professor, grande mestre do cavaquinho. Muito obrigado, porque o Ezequiel conhecia o Rio, não conhecia nada. Então estudávamos com o Mauro Diniz. Ele que abriu o caminho lá no Rio. Abriu o caminho. O Mauro Diniz nada mais era do que o filho do Monarco, né? O grande compositor. Ele é compositor de músicas do Zeca, né? O Zeca Pagodinho. Esse Monarco. E o Zeca Pagodinho é um outro que também gosta muito, né? De roda de samba, de música com instrumento. Respeita muito a sua velha guarda. O Zeca Pagodinho toca com alguns músicos desde o seu primeiro show. Isso é respeito, né? Ao profissional. Numa estrada dessa vida, essa música é do Monarco, que era pai do Mauro Diniz, onde eu e o Ezequiel estudávamos, né? Aí depois o Ezequiel teve que parar e eu não sabia ir para o Rio direto, parei também. Depois estudei com um rapaz chamado Lincoln também, mas foram só 2 meses de aula, que também está na mídia aí. Aí formei o Toque Serrano, né? Fui convidando, analisava as pessoas, a primeira formação. Porque isso é importante, né? Você tem que trabalhar não só a questão do músico, da capacidade de se desenvolver com o instrumento, mas também as atitudes dele, né? Por isso é que você se tornou seu Domingos na RAC, né? Então, todo lugar que você vai, toda coisa que você começa, você tem que escolher as pessoas
E é um processo realmente, como você está falando, é difícil, né? Difícil. Quando nós formamos o Toque Serrano, éramos eu, Leandrinho, eu no cavaquinho, Leandrinho no violão, Israel Lacerda, que hoje faz carreira solo, Júnior Gomes, que faz carreira solo, tinha o Mike e Volgran. Acho que o primeiro saxofonista foi Gregory, depois teve Rodrigo Costa, o próprio Lamego, filho, que tocou com a gente. E eu posso dizer assim, foi uma grande banda, porque a molecada na época, eles eram todos bem mais jovens do que eu, né? Eles nem bebiam, né? Quem bebia só era eu. Sempre bebia cervejinha, mas graças a Deus nunca tive problema com isso. Eu perdi até o meu pai em função dele ter sido alcoólatra. Ele era alcoólatra, ele morreu muito jovem, 33 anos, hoje eu tenho quase que o dobro da idade dele. E o Toque Serrano foi muito marcante na minha vida e na vida de muitos friburgueses. Porque era aquela coisa centrada, né, profissional, e as pessoas gostavam da música, os componentes gostavam de música. Que grupo sabiam maravilhoso. Conversar, chegar nos lugares. Nossa, exatamente. O show, o Israel Lacerda, que faz hoje carreira solo, ele tinha uma presença de palco, assim, cara, de você ficar tocando ali, claro, o cara tá lá na frente e você tá ali no cavaquinho, no plano, no segundo plano, mas torcendo para que corra tudo bem, porque tá defendendo a bandeira do grupo. E ele realmente pegava, arrasava, nós tocávamos nas calas noturnas e conseguimos gravar um CD. E esse CD só foi gravado em função do meu conhecimento com um rapaz chamado Jorge Maciel. O Jorge Maciel hoje ele é o proprietário da InterTV, né? Tem uma hierarquia, tinha uma hierarquia de 3 pessoas, ele estava, né, na terceira e agora ele é o segundo lá. Mandar um abraço, meu respeito, meu carinho, Jorge, muito obrigado por tudo. Ele me viu tocando, a gente tocava muito essas bandinhas de porta de loja, bandinha de promoção, e a gente ficava tocando trombone. Éramos eu, Jarrão, ainda bem que eu lembrei o nome de Jarrão, o cara bom também, Jarrão. Tanta gente aqui, tanta bagunça que nós fazíamos na Alberto Brau. Não sei porque a postura proibiu. Nós éramos, também nós fazíamos. Às vezes a pessoa estava para telefonar. Juntava o trabalho com o prazer de fazer música, cara. Então ficava uma coisa bem solta. A gente fazia aquela coisa de ir atrás da pessoa, tem que tocar. Estávamos todo mundo parado, e de repente 3 e 4, dava aquele estalo, todo mundo tomava aquele susto, mas as pessoas nos adoravam, mesmo que às vezes as pessoas vinham numa calçada, quando via a gente tocando, ia para outra, jogava beijinho, eu não vou passar não, que vocês vamos segurar, gente, vamos segurar. E Jarrão era um brincalhão. E o Toque Serrano conseguiu gravar o primeiro CD. Foi nessa época que saiu essa questão do Faustão também, que vocês tiraram 4º lugar, né? Foi muito legal. Até o vocalista ficou super emocionado. A gente tem um vídeo aí também, vamos ver se a nossa produção coloca esse vídeo. O pessoal falando, né? Foi muito legal, né? Na verdade, nós tínhamos gravado o CD, ajudado pelo Jorge, né? Poxa, 100%, eu diria. E esse CD vendeu muito. Então a nossa proposta era devolvermos o dinheiro ao Jorge à medida que fôssemos vendendo. Sim. E vendemos muito. Cara, você não tem noção de quanto foi procurado esse CD. E hoje a gente vê até que poderia ter sido uma gravação melhor. Na época, quem gravou pra gente foi o Tiquinho. Ele também estava começando nessa área de samba. Hoje ele é um monstro, o Tiquinho. Manda um abraço para ele, meu querido. Né? E aí, essa música que nos levou ao Faustão foi uma música chamada Estrela Guia. Vou abrir o meu sorriso, vou soltar a minha voz, vou seguir por uma estrada onde eu possa te encontrar. Não te esqueça um só momento, você é meu bem-querer, é a minha estrela guia, eu me perco sem você. A letra é linda, né? Bacana, né? Essa música foi uma composição minha, do Israel e do Juninho. Nós tivemos 11 músicas nesse primeiro CD. Eu coloquei a maioria, né? Às vezes tinha alguma imposição também, mas também as músicas já estavam lá compostas. E aí uma música do Israel, uma música do Juninho, né? E a música que foi escolhida para trabalho foi a música do Júnior Gomes, que tocou muito aqui na rádio de Friburgo. E as pessoas começaram a nos... Nós vimos fazer show em Conselheiro e nós éramos tratados como artistas mesmo. Mas eram, e são. E quando surgiu esse lance do Faustão, nós, na verdade, não tínhamos ninguém na retaguarda. Né? Isso é muito importante também. E faltou maturidade, experiência, uma visão maior.
se nós É tivéssemos... porque vocês faziam música porque gostavam, né? E é claro, você imagina, não, eu quero crescer, quero conhecer, mas não tinha aquela malícia né, aquele preparo tem que ter um cara pra ficar ligando, tem que estar buscando, fazendo contato, e a gente vai continuar tocando. Não, vamos tocar que o pessoal vai vir naturalmente. E até o hoje, pessoal vinha, né? Mas é a questão da estrutura. Você definiu, Raul, Né? isso mesmo. É verdade. Isso, tem que ter essa estrutura. Então, até um conselho para essa rapaziada que está começando, de repente se cercar sempre de pessoas boas, né? Porque também tem muitas pessoas, tem grupos aqui em Friburgo que caíram no conto de vigário, que o cara veio do Rio, não sei o que, ele me prometeu, e quando veio, gastou-se, e não chegou, não era nada daquilo. E aí a música era Sentimento Natural. Quando a gente quer amar, sentimento é natural. E foi uma música muito tocada e as pessoas sempre identificavam o Toque Serrano por essa música. Depois tinha uma música também chamada Não Me Olha Assim, Não Me Olha Assim. O refrão era: chega a dar água na boca, pensar em te beijar, você tirando a roupa. Pode fazer frio que eu sinto calor, só de imaginar eu e você fazendo amor. Tinha uma coreografia. Até gostosa, né? Cativante, meio, né? Envolve sexo, carinho. Tinha uma coreografia, né? Foi até um amigo nosso que faleceu que criou, na época que eu tocava com o Eltinho, essa música foi composta. E nos shows também era uma música que precisava tocar e todo mundo do Toque Serrano, a galera muito boa, descolada. Mas aí o Toque Serrano teve mudanças, tal qual o Fundo de Quintal, por exemplo, deve estar na 8ª formação. Né? Os grupos sempre passam, né? Sempre passam, é muito difícil. E faz parte também, né? Faz parte também. Como ser humano, como músico. Como ser humano também, o cara tem outros sonhos, né? À medida que ele vai amadurecendo, ele vai sentindo outras necessidades, se sentindo mais capaz. E foi o caso, o primeiro a deixar o Toque Serrano para seguir uma carreira solo foi o Israel Lacerda, que ele começou a fazer uma carreira de sertanejo, ele foi até para outra área, mas ele tinha isso em mente, né? Depois o Júnior também parou e o Júnior está fazendo uma carreira de samba mesmo, mas aí o Toque Serrano continuou e hoje a formação do Toque Serrano, nós somos eu, o Lucas Chabudê, que eu conheci em Bom Jardim. Um abraço, professor, garoto muito humilde, um conhecimento musical, Raul, mas a humildade dele. Que bom, e você está unindo a região, né? Duas Barras, no caso você. Tocamos muito Bom Jardim, Cordeiro, já tivemos muito, o Diogo, o Maicon, essa galera nem que tocava com o Toque Serrano também, que eram músicos de apoio, né? Então, Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, né? Nós tínhamos isso tudo. E esse Lucas Chabudê, 4 anos de UFRJ, ele fez composição, e mais ou menos está trilhando o caminho que eu trilhei. Eu não tenho formação acadêmica em música, não. A minha formação é só em bandas de música. Fiz teoria musical e um pouquinho de harmonia, né? Mas a minha filha mesmo, que fez faculdade de música, ela não se vê, quando a gente está conversando, não, pai, não dá para mim fazer esse tipo de trabalho que o senhor faz, não. Até porque a experiência também conta, né? Você vai vivendo aquela coisa de aprender harmonias, ouvindo as pessoas. Ney Veloso também, um cara que eu ouvia muito, estava espantado como o Ney toca. Ney Veloso é da família daqui de Nova Friburgo. Isso. Ele é friburguense e, né, do Benito, viaja bastante. Nossa, ele é um cara muito bom. Monstro. Ele, o filho dele também, estão sempre juntos, né? Se você me perguntar quem é o melhor cavaquinista de Friburgo, eu, sem dúvida alguma, é o Cauã, né? É o que eu falo. O cara toca muito, né? Virtuoso, toca demais. Mas aí eu não tive essa formação toda, mas estava sempre no meio da música. E o Toque Serrano tocando. Então hoje somos eu, o Lucas Chabudê, que ele toca bombardino, ele dá aula numa banda de música que existe lá em São José. Eu moro em Bom Jardim, em um bairro chamado Capivari. A gente vai até fugir um pouquinho entre aspas, né? Que a gente está falando de música, e vai mostrar também uma foto aí de São José que ele está jogando futebol. Ah, sim. Essa foto aí é do time de São José, uniforme vermelho, não é isso? Isso. Então, quer dizer, também em São José você está mantendo futebol junto com a música e através da música. O nome do time é Panteras? Não, Carlinhos Pantera é um cara que é um incentivador, aquela pessoa também que dá vida. Correto. Tem essas coisas. Em Bom Jardim, no centro tem um rapaz chamado Lelé. A gente até costuma falar que é um mal necessário, que a gente briga com o Lelé pra caramba. Mas se não tiver o Lelé, não tem futebol. As coisas não andam. É o próprio Carlinhos lá, Pantera. E eles me convidaram para fazer esse jogo lá, né? Foi um jogo que nós enfrentamos um time de fora, então eu com a minha categoria fui convidado. Correto. A minha humildade também. Sim. Então essa foto é de São José relacionada ao futebol, que vocês estão vendo aí, nossos telespectadores e internautas. E essa questão da música com esse rapaz aí de São José, Lucas, que tem
Faculdade de faculdade ele se formou em 4 anos de UFRJ, se formou em composição. Há pouco tempo ele foi no Rio de Janeiro para receber um prêmio, que dentre músicas de todo o estado do Rio, a música dele ficou em primeiro lugar, que é a música que ele compôs. É música instrumental. Então o Toque Serrano continua agregando valores e pessoas que realmente entendem de música e gostam, né? Cara, e esse garoto, ele é muito bom, ele é muito humilde, muito na dele. Agora ele está dando aula lá em Duas Barras também, que seria uma parte importante do nosso bate-papo, né? E nós estamos sempre juntos. Então somos eu, o Lucas, o Natan Monteiro, que além de eu falo com ele, moleque, você tá bem demais, vai nem ser bonito pra caramba, canta pra caramba. Você boa pinta, canta. Gosta de música. Gosta de música e um excelente percussionista. Beijão, Natan, tamo junto. Léo, que a gente tem até o apelido de Léo Jamaica. Léo começou como um hold do Toque Serrano na época. E aí ele gostava tanto que ele foi se aperfeiçoando na percussão. Ele toca surdo, tantã. É o nosso coreógrafo, digamos assim. Léo é gente boa. Tem o Safadão, que é o Anderson, lá de Bom Jardim também, saxofonista, toca alto, sax alto. E Jarrão. Então, nos shows menores nós temos esse sexteto. Quando é um show maior, se necessário for, a gente vai com 8 ou com 9 músicos. Mas o Toque Serrano, gente, está em plena atividade, tá bom? Depois, se o Raul permitir, eu vou deixar o contato. Deve sim. Bom, a gente está nessa conversa agradável aqui com o Domingos, seguindo essa conversa agradável. Nós estamos no 6º Distrito, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, Brasil. E a gente está saindo para um breve intervalo. Esse foi o fim do segundo bloco. Mas não saia daí não. Aproveita e assiste os nossos comerciais na nossa grade, mas continua no canal 15 da TV Real. Logo, logo a gente está voltando para o terceiro bloco. E para falar de um projeto belíssimo que o Domingos continua na cidade em que ele nasceu, né? Então fiquem ligados aí, não mude de canal que a gente está voltando. E é claro que tem mais conversa gostosa e agradável. E tem a música dele também aqui, porque ele é um músico eclético e domina aí vários instrumentos. Isso é muito bom para todos nós. Os bons exemplos, eles precisam ser divulgados e propagados. Então fiquem no canal 15 que a gente já está voltando para o terceiro bloco. Até! Salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. A gente está voltando para o terceiro bloco aqui com o Domingos de Oliveira. Ele é uma pessoa iluminada e que acreditou na música, e que acreditou que através da música podia mudar não só a vida dele, mas a vida das pessoas que ele passou a conhecer e conviver, né, durante muito tempo e até os dias de hoje. A gente está voltando para esse terceiro bloco e agora a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto muito bacana que envolve a cidade que ele nasceu. E é tão bom ver uma pessoa da terra voltando e trazendo bons exemplos, com boas atitudes, que o Dominguinhos está fazendo isso. Ele hoje é responsável também por uma banda, né? Isso. Que é a Sociedade Musical 8 de Dezembro, que envolve crianças, adolescentes e até adultos. Como é que é essa história? Conta pra gente. De repente você voltar para Duas Barras, que é a cidade onde você nasceu, o seu berço, e voltar, né, de cabeça erguida, com um currículo bacana, envolvendo a música em todos os sentidos. Como é que é isso? Eu vou colocar um parênteses aqui, que eu me descobri assim, professor de música, eu tocava cavaquinho, né? E teve uma época que eu trabalhei na Campesina, tinha um prédio da Energisa, que nós frequentávamos ali, eu dava aula ali, o Marinho, na época o presidente da Campesina, me pediu para mim começar a dar aula de cavaquinho. E nós chegamos numa apresentação de final de ano da banda, né, para mostrar o trabalho que tinha sido feito, e nós colocamos lá 8 crianças, 8 pessoas, tocando na Ave Maria, que o Jorge Aragão gravou, que tinha um solo de cavaquinho. E quando nós começamos a tocar aqui, as pessoas se emocionaram, as crianças deram um show. Nesse grupo, minha filha Bruna, lindona, tava tocando cavaquinho. A Bruna chegou a tocar bem mais cavaquinho do que eu. Sua filha toca cavaquinho. Chegou a tocar bem mais do que eu, Raul. Imagina um fim de semana na sua casa, né? Acho que ninguém vai querer sair de lá, né? Ela tocava e ela tinha mais facilidade com solo, que não é a minha área, né? Eu sou mais de centro. E aí, o Marinho uma vez chegou perto de mim e falou: Minho, você tem um perfil, até disse, olha, o trabalho que o Gutinho, que nós já havíamos falado antes, cara, tenta se especializar em outros instrumentos, porque você tem esse perfil, você consegue ter uma liderança, você, ao mesmo tempo que você às vezes é sério, mas você é brincalhão, isso tudo agrega jovens.
Hoje em dia é muito difícil, a gente concorre muito com o celular, né? A conversa que nós temos entre hoje, pessoas mais infelizmente, o experientes. celular ele é muito bom, é claro, a gente não está, né? Mas tem umas situações. E aí, o Marinho que me deu esse toque. Dado esse toque, passou-se um tempo, ele me convidou para trabalhar aqui mesmo em Friburgo, na Oficina Escola. Teve um projeto de um governo aqui que teve a Oficina Escola, que é um projeto maravilhoso. O que acabou? Meu Deus, isso que é bom. Também incluía, né? Era para ter crianças carentes, né? As crianças tinham aula de música, balé, artes marciais, tudo, aula de canto, violino, teclado, tudo gratuito. Nós recebemos o Maguinho aqui, que é o presidente da Campesina, né? E ele disse que a Campesina tem um projeto que também ajuda as escolas e tal. Tem uma situação legal, envolvendo também a Energisa, que é a companhia de energia aqui, de fornecimento de energia da cidade. Então isso é real, você tem que resgatar e manter, né? Criar o projeto e fazer com que ele continue, porque os jovens estão aí, né? A gente precisa deles. E eles são muito bons. E são o futuro, né? Vamos trabalhar aí. Amanhã ou depois você está passando na rua e vendo um jovem tocando um instrumento. Isso é muito bom. Quando o Marinho me deu essa oportunidade na Oficina Escola, mandar um abraço também para Chiquinho. Chiquinho, que nós tocávamos juntos lá na banda escola da Campesina. E aí eu comecei a pegar essas informações. A Chiquinho era o clarinetista, eu pegava a informação, trompete. A clarineta é um instrumento de palheta, né? Clarineta, sax, então eu não tinha contato com esses instrumentos. E a flauta transversal. Mas já com instrumentos de metal, trombone, bombardino, tuba, trompete, eu já mexia. E aí Chiquinho me deu uns toques lá, eu comprei uma clarineta, comecei a mexer, depois comprei um sax, comecei a mexer, em cima do que o Marinho havia me dito, né? Olha, bom, comecei a dar aula em 2 barras no distrito de Monerá, aula de flauta doce. Você até trouxe uma, a gente pode dar uma olhada, e é um instrumento tão bonito, ele cativa, só a presença dele faz com que você se sinta incentivado a aprender, né? Esse instrumento flauta doce foi quando eu comecei aqui com o professor Nilson, né? E tem esse nome em função da suavidade do som. Assim. E com ele você consegue não só tocar música brasileira, mas como música clássica, enfim, todas as... Sim. E ele, assim, seria um instrumento muito fácil. Você tem até que ter um certo cuidado, que a criança, quando começa a tocar, vai passar por um outro tipo de instrumento, como um trombone. A facilidade não é a mesma. Mas tem o seu Cândido, até que é uma pessoa que também, puxa vida, quando eu estava até para parar com música, que só queria trabalhar, eu falei, vou começar a trabalhar na AGA na época, e estava na Campesina. Que bom que você não levou isso a sério, né? E o seu Cândido também. O seu Cândido chegou e falou, bicho, você tem talento, cara, vai lá trabalhar na AGA, mas... São essas pessoas que fazem a diferença, né? Cara, na nossa vida e na vida dos outros. Se o seu Cândido não tivesse comentado e forçado com você, falando, não, continua na música, quantas pessoas teriam deixado de ter o prazer de conhecer você, de conhecer sua música e de conviver com você? Começou, ele é um capítulo também à parte mesmo, né? Que foram essas palavras, e aí eu permaneci na música, e depois ele tem também um capítulo à parte em 2 barras. Sim. E ele também é um capítulo à parte para muitos músicos aqui de Friburgo que integraram a Sinfônica do Corpo de Bombeiros do Quartel Central. Na época, ele como maestro da Campesina, ele ajudou muito as pessoas nos concursos para que as pessoas pudessem efetivamente passar, que é um concurso difícil, estarem tocando lá na banda. Então ele ajudou muita gente, né? Eu não tive essa oportunidade de fazer uma prova para a banda militar, porque fiquei naquela coisa de futebol, e depois comecei a namorar, família, enfim. Comecei a ficar por aqui mesmo. Mas a flauta doce, comecei a trabalhar em Monerá, levado por uma prima. Monerá é distrito de 2 barras. De 2 barras, no distrito. Levado por uma prima, a Kátia. O trabalho em Monerá fluiu até hoje, quando eu vou. Agora as crianças estão todas adultas, algumas já casadas, né? Oi, tio, me chama de tio. Eu falei, meu Deus, não lembro mais. Não, estudei. E o professor tem isso, são muitos alunos. Mas é um movimento muito bom, né? Você vê a pessoa te cumprimentando, saber que essa pessoa cresceu na música e se mantém na música, né? Professor, aí lá em Monerá eu dava aula de flauta doce, cavaquinho e violão também, né? Então, era um trabalho excelente, porque a música, a gente tem que encarar isso como um trabalho de inclusão. As pessoas falam tanto em inclusão, né? E as pessoas muitos falam em inclusão e fazem pouco. E os mecanismos são tão assim, acessíveis, né? Tipo, no caso da música, porque a música trabalha
os conhecimentos em relação aos instrumentos e partituras, trabalha a questão da convivência, porque você tem que estar em grupo. Todas as classes, né, ali envolvidas. Você aprende não só a música, mas aí você ali fala sobre família, sobre escola. Então a pessoa está ali, mas ela está dividindo a vida dela. E se você tem um bom exemplo, um ambiente saudável, então você só vai ter coisas boas. E a música com certeza proporciona isso, né? Correto, Raul, correto. É isso aí que as pessoas têm que ter em mente. E aí você entra em Duas Barras, volta e está nesse projeto bacana. Em Monerá, a diretora me convidou para ir dar aula na escolinha de Duas Barras. Duas Barras, diferentemente de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, essas cidades, Madalena, todas as bandas do interior, elas têm muita dificuldade em se manter. Não é diferente com Duas Barras. O Seu Cândido mesmo, quando assumiu a banda de Duas Barras, tinham 11 lá efetivos e tinha essa dificuldade de fazer música. Mas como Duas Barras tem uma escola municipal de educação musical, que eu gostaria até de falar aqui para você que faz projetos na sua cidade, olhe com carinho, que geralmente esses projetos abrem no início do ano, né, vão até maio. Fica de olho lá, que tem como você municipalizar uma escola musical. Ou seja, você vai receber verbas do MEC. Isso é tudo de bom. Isso é importante. Muito importante. Então, a banda de Duas Barras... Não existe aquela coisa de, eu não tenho os meios. Os meios existem. Tem que ter informação e força de vontade. Hoje, a banda de Duas Barras, no interior, me atrevo a dizer que seria uma das mais estruturadas, né? Ela se mantém por si só. A gente tem muita dificuldade nas bandas, que você vai fazer uma apresentação, tem que buscar em algum lugar, Não, a banda tem as crianças lá formadas. E quando eu comecei a trabalhar na escola de música, e esse trabalho que é esse aí que é o X da questão. Realmente a banda de Duas Barras hoje sobrevive desse trabalho, mas o trabalho não foi só meu não. Tinha o Manuel de Souza, que é meu tio como presidente, e a minha prima Kátia, que era a diretora da escola. Mas ela era uma diretora muito capaz, mas tinha vontade de trabalhar. Voltamos daquela questão, use o coração. De coração? Não tem ela trabalha porque se preocupa com as crianças, se preocupa com a cidade. Né? Existe um amor pela cidade, né? 3 minutos, 4, 5 minutos ela não está indo para trabalhar e bater o ponto, ela está indo lá para manter a cidade do jeito que ela quer, que ela gosta, que ela ama e ver as pessoas felizes. Então jamais poderia chegar aqui e falar do meu trabalho sem falar da Kátia, né, nesse caso aí. E a Kátia, por exemplo, dava 5 minutos de aula, 10 minutos de aula, o aluno não havia chegado, ela pegava o telefone e ligava para a mãe. Aí a mãe ia descobrir, nós estava lá na ponte, que às vezes não queria ir para a aula. E nós conseguimos revitalizar a banda de Duas Barras de uma tal maneira. Hoje, eu já perdi algumas crianças, porque uma cidade do interior você não oferece tantas condições. A família tem que mudar. Né? Como aconteceu com você no início, né? Estudar fora, trabalho, né? Nossa, todas as crianças que passaram que graças a Deus já aprendemos juntos lá, mas temos uma banda com 80 músicos. Mas você, é o destino também, eu acredito muito nisso, você já semeou outras sementes, essas crianças estão em outros lugares, se elas tiverem, né, essa luz que você teve, elas vão trabalhar nessas cidades também a questão da música, de ser um bom cidadão, de ser um jovem participante ali da onde ela estiver vivendo agora. Eu tive um aluno de violão lá em Monerá que é retrato disso que você está dizendo. Ele foi para o Rio, hoje ele dá aula de guitarra, toca guitarra. E eu não tinha todo esse conhecimento, mas ele tinha muita força de vontade em aprender. E eu muita força de vontade em ajudar. Né? Então nós buscávamos informações juntas, eu perguntava a alguém que tivesse uma técnica para passar. O Everton, aquele abraço, cara. Hoje ele está lá no Rio, arrebentando. E nessa escola de música, nós renovamos a banda de Duas Barras. Nós chegamos a ter 30 músicos. Porque as bandas são tradicionais na cidade, né? Mesmo com toda dificuldade, elas ainda existem, continuam a lutar, enfim. A banda de Duas Barras. E aí você vem com esse trabalho e aí acaba ajudando também a banda. Salvando a banda no bom sentido. É claro que a banda, os componentes amam, continuam, se esforçam, mas você continua ajudando e manter esse projeto. Bom, e aí da escola... Essa escola, mais de 120 crianças, então nós íamos formando, né, participando da formação musical dessas crianças, com a flauta doce, um pouco de parte teórica, e depois na parte prática com os instrumentos para elas poderem compor o quadro musical da Sociedade Musical 8 de Dezembro, que é uma banda quase centenária, né, nós somos 98 anos,
de existência ininterruptos. Ela nunca interrompeu, né? Graças a guerreiros lá que quando estava naquela coisa, ai meu Deus, terminados mesmo, né? Seguraram na alça do caixão e não deixaram cair. O Seu Cândido, na época que eu comecei a lecionar na escola, o Seu Cândido era o maestro da banda principal, da Sociedade Musical 8 de Dezembro. Aí um belo dia ele chegou para mim e falou: Nils, eu sempre tive medo de deixar isso aqui com alguém que não seguisse uma linha que ele julgava correta, musicalmente falando. Mas eu agora estou vendo que você tem como ficar aqui à frente da banda. Que bom, né? Não, e a pressão também, eu queria né? correr. Peraí, como é que é isso? O Seu Cândido é um dos caras mais cultos musicalmente falando a nível de Brasil. O cara tem muito conhecimento, né? Foi o comandante geral da banda do Quartel Central do Corpo de Bombeiros. Eu tenho até uma foto que eu tô com o Aurimar, né, com a roupa de bombeiro. Nós temos uma foto, a produção vai procurar pra gente, a gente tem uma foto que você tá com duas pessoas com a uniforme do bombeiro. Um deles é o Aurimar, então que é o foto atual, tá aí. é o atual regente da banda do Quartel Central do Corpo de Bombeiros, lá no Rio de Janeiro. Ele foi, eu posso dizer, entre aspas, aluno do Cândido. O Cândido era o comandante, Sim. né? E gostava muito. Quando saiu da frente da banda, o Aurimar que assumiu. Esse Aurimar é friburguense, Sim. músico formado aqui na Euter. Mandar um abraço pra galera da Euter friburguense, uma co-irmã também, né? Nelsinho, o Maestro. Os músicos de vez em quando vão lá dar uma bola pra gente lá em Duas Barras. Obrigado. Recentemente eu tive na Euterpe, a gente tá para trazer aí, a gente convidou, né, dois jovens irmãos que são músicos. E são de Duas Barras? Não, deve ser uma menina e um menino. Isso. É Luana. Tocam flauta, clarineta, isso. Clarinete, Luana e Igor. A gente convidou ele, a produção tá tentando trazer os dois aqui para aqui. O Igor já foi lá em Duas Barras nos ajudar aí. Tá namorando a menina lá, olha lá, Igor. A banda de Duas Barras hoje é 85% dos são musicistas. Sim. Incrível, né? Antigamente não existia essa procura tanto. Hoje em dia nós temos lá bem menos meninos, 80%. muito mais meninas, Eu costumo falar para elas, não, que vocês são a banda mais bonita do interior do estado. Quer dizer, tem muitas meninas, muitas mulheres. Muitas meninas. Isso é tão bom, né? Tocando trombone, tocando clarineta, flauta, trompete, todas. Que interessante. A primeira trompetista da banda lá, ela começou a tocar o trompete, sendo a primeira trompetista com 11 anos. E era que segurava a banda. Eu me lembrei agora. É a Campesina que tem uma flautista que é de Duas Barras. Eu tenho quase certeza. Vamos botar aí junto 80%, que acho que é de Duas Barras. O pessoal, tanto na Euter... Eu não sei se é de Monerá, né, do distrito, mas é de Duas Barras. Tocam muito lá, né? Então, aí o Seu Cândido, quando me chamou, abração, Seu Cândido. Opa. E a esposa, quando você falou com ela? Estavam passando a batuta para você ficar na frente desse projeto tão importante. Raul, Seu Cândido, eu não tenho o mínimo de conhecimento que o senhor tem, então eu não tenho como assumir a banda, não, mas você tem sensibilidade. Aí eu falei: Seu Cândido, eu não tenho ouvido absoluto. Seu Cândido é aquele cara que ele vai escrever uma partitura, ele não precisa de nada de referência, que ele está escrevendo, que ele tem ouvido absoluto. Correto. Ouviu uma buzina, ele fala qual é a nota que está dando. Sim. Aí ele falou: mas você tem um violão. Ele foi me cercando assim: você tem um violão. Aquilo que, quando ele falou: você tem um violão, meu primeiro arranjo que eu fiz para a banda de música, para a Sociedade Musical 8 de Dezembro, com certeza foi o violão, foi até dia de domingo. E nós estreamos esse arranjo num dia de domingo mesmo, né? E foi bacana. Aí eu falei: Seu Cândido, mas será que... Aí ele falou pra mim uma coisa que você falou no início do nosso bate-papo. Falou: Domingos, eu estive observando aqui, você usa muito coração. Então, quando a gente usa o coração, a coisa dá certo, né? Papai os resultados acontecem. Os resultados acontecem. Antes de assumir a banda, a 8 de dezembro, eu me lembro que cidade, né, muito carente, crianças, né, com dificuldades, todas as cidades têm isso, que a gente numa sequer às vezes conheciam os pais, né, criados pelos avós, e tivemos vários problemas lá, acho que nem deve comentar, né? As crianças que você dava um abraço, chegava bom dia, porque eu sempre fui um professor, ainda sou hoje, eu gosto de falar. Se aproxima mesmo, Não, né? mas eu sou chato, eu sou exigente, eu sou severo, eu sou meio mala, eu sou bravo. Austero. Mas, você acredita que em plena aula eu tinha um tempinho para ficar brincando de cavalinho, botava um garoto
ficava pulando. Então, eu em cima dos ombros. Eu fazia com que merecer. Mas tinha criança que tinha lá que você chegava, bom dia, você dava um abraço, a criança te apertava tanto que ela de repente não ganhava aquele abraço há anos. Então foi uma situação que existe mesmo e que deixa a gente triste. Depois que você está fora daquele ambiente, você vai para sua casa ou numa sala ali perto e você fica até pensando, fala, poxa, como é que isso está em falta? Um abraço, está presente, um pai presente, né? Um parente presente. Rio de Janeiro. Não, existem pessoas com muita dificuldade. Aqui em Friburgo, a gente sabe de pessoas que têm necessidade até com alimentação. Não é diferente em Duas Barras. Então, quando a gente faz um trabalho desse, já falamos, batemos nessa tecla, é um verdadeiro trabalho de inclusão. Isso não pode parar, isso tem que ser valorizado em todas as regiões do nosso Brasil, para que tenhamos mais e mais jovens ocupados com coisas boas. A música, se você não se tornar um grande músico, no mínimo um ser humano melhor você vai se tornar no momento que você se envolve com música. E aí esse trabalho, fomos para frente da banda, seu Cândido, de vez em quando apertava, né, nós tem um parceiro lá, o Luiz Carlos, que eu falava, Luiz Carlos, fala com o seu Cândido. Seu Cândido ia lá e me dava aquela moral, me ajudava para a gente colocar. E agora eu não sou péssimo de data, mas já estamos um bom tempo à frente da Sociedade Musical 8 de Dezembro, com muito orgulho. Eu estou maestro, né? Continuo lecionando, né? Mandar um abraço. Essa senhorinha é uma professora, uma das professoras mais influentes de Duas Barras, a professora Delquise Emília. Quantas pessoas essa mulher educou? E hoje ela é nossa presidente. Beijão, muito obrigado pelo que a senhora está fazendo para a Sociedade Musical 8 de Dezembro. E nós temos uma banda bacana, de vez em quando o Lamego Filho vai lá e fala, pô, vocês estão com som, parece um som de banda sinfônica. E a faixa etária eu diria que seria de 12 anos, em média, no máximo isso, né? Tem lá, vai de 8 aos 80, tem o seu Zé Delgado, que agora ele tá tadinho, ele tá com muita dificuldade até de locomoção, mas ele toca prato, né? Seria o músico mais antigo. Mas se você pegar hoje, nós temos 4 pessoas mais ou menos da minha faixa etária, e no mais os jovens, de crianças a partir de 10 anos tocando na nossa banda. E os pais, como é que eles veem esse projeto? Com certeza com muito bons olhos, né? Porque não só aqueles pais que trabalham, não só os avós, mas todo mundo quer e percebe a criança voltando para casa mais animada, mais iluminada, né? Pelo abraço, pela música, pela convivência, né? Você é bom, hein, Raul? Você é bom. Mas é fato, né? Esse cara, o trabalho lá só aconteceu em função de nós termos o apoio dos pais. Eu sempre que a banda se apresenta lá no Coreto, eu peço para que matriculem as crianças, né? Porque nós precisamos de muitas crianças, porque nem todas se tornarão músicos e musicistas, né? Mas no mínimo, como é aquilo que você falou, a gente não parte do objetivo de só formar um músico, a gente está fazendo um serviço social, melhorando a cidade, melhorando a vida das pessoas, fazendo com que elas acreditem que tem coisa boa, que não é só coisa negativa. E todos, sem exceção, em todas as crianças que os pais participaram mais ativamente, nós tivemos melhores resultados com essas crianças. Então a participação dos pais é fundamental para o processo educativo, não só musical, mas eu diria que em qualquer processo educativo os pais têm que estar sempre presentes, ali atentos ao que está acontecendo. Então muito obrigado aí a todos os papais e mamães aí de Duas Barras. Grande cidade, né? A gente tem muito carinho por Duas Barras. Eu, quando era criança, ia muito lá no Rei do Bacalhau com meus pais. Legal. E eu acho que até existe hoje ainda, ainda né? Existe, é. Então é uma cidade belíssima, e vendo o trabalho dessa professora, desses outros que começaram passando para você, e você ali participando, e você sendo um filho da terra, isso é realmente muito bom. Esse senhor que te escolheu, né? Ele tem toda a razão de apostar todas as fichas em você, porque primeiro você é um filho da terra, você é um pai de família, em segundo, uma pessoa que ama a música, uma pessoa que está sempre se reciclando, aprendendo, tem conhecimento, não só conhecimento de vida, de lidar com as pessoas, mas tem conhecimento ligado a empresas e a outras pessoas, conhece não só a região, mas já foi ao Rio de Janeiro, enfim, e conhece outros lugares através do seu trabalho. Sim. Então, com certeza, Duas Barras escolheu, e essas pessoas escolheram a pessoa certa, não é coincidência, é o destino. E a gente está muito feliz de ter você aqui, Domingos, e de saber desse seu trabalho, né? Aqueles que não sabiam, porque muitas pessoas sabem. E a gente espera te receber em outras oportunidades. E a gente está terminando esse primeiro bloco. É uma área um pouquinho triste, é um momento um pouquinho triste, mas é um momento feliz também, porque a gente vai poder partilhar com vocês tudo isso.
E agora a gente vai querer ouvir um pouquinho da sua música. Legal, você vamos tocar lá. algum desses instrumentos que você trouxe aqui. Quais instrumentos que você trouxe? A gente já viu a flauta. A flauta doce, né? E o cavaquinho também eu já toquei um pouquinho. E eu trouxe um trombone de vara também. Esse aqui é um trombone de vara, tá ali? Tá legal? Ele tem uma peculiaridade. Ele é um trombone baixo. Dá pra você tocar sentado assim? Você quer que a gente mude o ambiente? Deveria, para que tivesse um som mais agradável, já que a gente não pratica tanto, que a gente está mais naquela de passar informação. Sim. Fazer um aquecimento um pouco longo, mas não vai ser o caso não. Eu lembro que o Lamego também, quando veio tocar o saxofone, ele falou, eu tenho que aquecer um pouquinho. Teria que aquecer. Senão... A gente... Vamos ver se eu consigo fazer sem. E esse instrumento, quanto tempo leva para a pessoa aprender a tocar? O que depende para que a pessoa aprenda a tocar esse instrumento? Eu não acho, não. Eu tenho certeza que as crianças hoje, elas são mais inteligentes do que do meu tempo. Tem mais informação, né? mais acesso, também, né? Muito mais. Você vê uma menina que com 10 anos, né? De 10 para 11 anos, ela é a primeira trompetista da banda lá e segura agora, tadinha, ela teve que tratar dos dentes, então tá com muita dificuldade, Isabelle, né? Pra colocar aquela massinha, né? Mas até em função de nós estarmos lá fazendo um trabalho e estarmos agregando também, tem um músico, um dos maiores trompetistas da região, chamado Rubens Lack, estava mais de 30 anos fora da banda. Tem aquela coisa de mágoas, correntes, de um lado. Correto. E ele está retornando para nossa alegria agora. Que bom. É reflexo da sua presença e das pessoas que estão junto no grupo, todas as pessoas. Fizemos um ensaio lá e ele retornou, se emocionou, coitado, se emocionou. Mas também não é para menos, o cara começou lá, né, em 2 barras, aí por outras circunstâncias teve que parar e agora consegue retornar, né. É um cara que já tem uma certa idade, bem resolvido na vida e faz a música por amor mesmo, porque ele gosta. Que bom. Isso varia bastante de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Né? O instrumento mais difícil que eu particularmente como professor considero para passar e fazer com que a criança realmente toque e toque afinado é a flauta transversal. Por incrível que pareça, ela é menorzinha, né? Sim, sim. Mas que são oitavas e em determinada oitava mais aguda já tem uma digitação diferente da primeira e segunda oitava. E quando você já está dividindo, tocando com um som agradável, vem a questão de afinação, que às vezes a mesma nota com a mesma digitação, a coluna de ar vai implicar no som daquela nota, na consequente afinação. Então eu acho que a flauta transversal é a mais difícil. Mas, em média, se você trabalhar com a criança bacana, né, tem a parte teórica, mas na parte prática. E eu, como estava lá 3 dias, né? Agora eu tenho um outro professor que é o Lucas. Eu só estou à frente da banda. 3 dias na semana, praticamente o dia inteiro, e as crianças iam os 3 dias na semana e eu pedia treinem em casa. Em 1 ano, nós já estávamos com 1 ano, a criança já estava entrando na banda. Bacana. E eu vejo muitos desses instrumentos, eu morei nos Estados Unidos um tempo, na Flórida, e o pessoal gosta muito, toca blues, jazz, usa bastante, né? Esse instrumento aqui, ele é muito usado, né, em todos os estilos. Talvez o instrumento que mais se enquadre em diversos estilos é o trombone de vara. Que bacana. Né? No jazz, no blues, no rock, nas big bands, tudo. Vamos ver se eu consigo fazer um som aqui. Aqui ele tem um som bem grave. E se eu for usar os rotores, eu ainda... É claro, você tem bastante treinamento, você consegue fazer um som mais grave ainda. Que é chamada Amazing Grace. Isso, Graça muito Sublime. É um hino... Não só o pessoal de igreja, mas cristão, geral, no mundo todo o pessoal curte. Curte, no mundo todo. Dizem que a história desse hino é um cara que ele era traficante de escravos. Ele estava numa tempestade lá, com seu barco, né, com a embarcação, perdeu. O cara que estava guiando, ele mesmo pegou e conseguiu levar o barco até em Porto Seguro. Porto Seguro.
E ele atribuiu aquele fato a Deus. Ele só poderia ter conseguido fazer aquilo porque Deus colocou a mão. E a partir daí ele se tornou cristão e compôs essa música. Bacana. Muito bacana. E essa música se tornou hino para muita gente. Muitas instituições, diferentes religiões. Isso é muito legal. Verdade. E o pessoal também que não é ligado à religião, mas que gosta de boa música, sempre toca essa música. Sempre. Isso aqui foi um parceiro meu que me fez conhecer, um professor que eu tive, Duda. E ele conseguiu uma partitura para um quarteto de trombones. Sim. Então cada um fazendo uma voz muito bonita, né? Eu fiquei encantado quando eu ouvi. Legal. Bom, Domingos, a gente quer agradecer a você, a gente fica um pouquinho triste porque chegou ao fim dessa entrevista, a gente espera te receber outras vezes. Sim. Nosso produtor Jorge Campos e a Gabriela Campos também, que é a produtora, escolheram muito bem a sua pessoa, e eu também fiquei mais feliz ainda porque já te conheci, então tive a oportunidade de estar aqui pertinho de você. Legal, Raul. E a gente queria que você deixasse aí agora os suas considerações finais, né? Agradecimento, conselho para as pessoas, não só jovens, né? Para os pais também, os professores, que a gente tem um belo exemplo em Duas Barras dessa senhora que você mencionou aí, que como professora trabalhou essa questão da música e trabalha até hoje, né? Então isso é importante, fica à vontade. Raul, nós já até havíamos conversado sobre isso também. Primeiro te agradecer, cara. Nós agradecemos, nós aqui estamos agradecidos. Agradecer, me sentir realmente honrado em poder estar aqui falando um pouquinho das nossas atividades musicais, dentre outras coisas também, né? Sim. E dizer para os pais que é sempre muito importante perguntarem aos seus filhos o que você vai ser quando crescer, o que você pretende ser. Uma forma de incentivar, nós havíamos conversado, né? Me faltou isso até por experiência, né? Eu perdi meu pai muito cedo e fui minha deusa, minha musa, tudo de bom, minha mãe, né, que está no céu, né? Uma pessoa que eu amo muito, e ela que me criou. Mas é muito importante, porque senão você chega numa certa idade e qual o caminho? Na verdade, eu não sei se eu falo que eu escolhi a música ou a música me escolheu, porque eu cheguei naquela encruzilhada e para onde eu vou. Sim. E, né, graças a Deus, vivo da música, vivo para a música, e o que eu puder fazer pela música, estando dentro, né, do meu alcance e com pessoas que me procurem para se envolverem com a música, estarei sempre à disposição. Legal. E passe seus contatos para o seu trabalho pessoal envolvendo, né, as bandas, né? Você disse que tem uma banda que toca aqui na cidade vizinha de Cachoeiras, com músicos aí da região. Você falou do Toque Serrano, né? E nós entendemos. Você falou também da escola, então passe os contatos aí de cada situação que você está ligado aí, por favor. Os nossos telespectadores e internautas, fica à vontade. Lá em Duas Barras é só nos procurar lá na Sociedade Musical 8 de Dezembro, nós estaremos sempre lá. Esse projeto que nós fazemos todo final de ano é uma banda de arrastão, que é um banho à fantasia, então eu chamo músicos de Friburgo, Cordeiro, Bom Jardim, de toda a região. E como a banda aí vai sem nome, não tem nome, né? Aí eu coloco o nome da banda do Dominguinhos. Então... Foi muito feliz por escolher esse nome, né? Obrigado. Mandar um abraço para todos vocês. E o pessoal que tiver a fim de curtir um dos maiores grupos de samba do Brasil, com toda humildade, a gente brinca assim, nós somos os melhores do Brasil, do mundo, da galáxia, mas com toda humildade, muito humilde. O Toque Serrano é um grupo bastante eclético, né, e interage em todo momento. Então, tá chegando aí o final do ano, pode levar o Toque Serrano para sua empresa que você vai se amarrar, beleza? 22, né? 99957 8577. Esse é o meu zap. Repete pra gente aí, pro pessoal ficar, pra dizer que não ouviu, então repete pra gente e vai estar aqui também na tela aqui pro pessoal copiar. Bacana, para entrar em contato comigo, para fazer contato em relação à música e também ao Toque Serrano, ou principalmente, contato 99957 8577. Legal? Bom, Domingos, muito obrigado. Volte Nada. sempre, a casa Muito é obrigado, sua. cara. Valeu. E a gente está terminando mais essa entrevista aqui com o Domingos de Oliveira, que vive hoje em Bom Jardim, é um músico, é um professor, é um cidadão de bem, é um pai de família e é com certeza um bom exemplo, e por isso nós trouxemos ele aqui no programa de entrevistas Sexto Distrito Talk Show. Agradeço a você que nos acompanhou em todos os blocos e convido você também a continuar, né, com a gente no canal 15 da TV Real, aqui de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. E até uma próxima entrevista, se Deus assim permitir. Forte abraço, beijo no coração. Talk Show, Sexto Distrito. Tocar um samba aqui de minha autoria, Eterna Alegria. Esse samba, ele esteve no primeiro CD do Toque Serrano, né? Com um tom mais baixo, consegui cantar.
Gostoso, gostoso fazer samba pra falar do que passou. Gostoso fazer samba pra amizade que pintou. Ex-amor também pode ser o tema, o luar do amanhecer. Nosso amor, eu e você, a beleza da flor, um sorriso de criança, tempestade que pintou. Logo após veio a bonança, um cantinho, violão, uma bebida na mesa, inspiração que chega com certeza. Eu canto, canto, a poesia está no ar. Canto e deixo o samba me levar. Puxa a cadeira, parceiro, pra entrar na parceria. Meu samba, minha eterna alegria. Eu canto, canto, a poesia está no ar. Canto e deixo o samba me levar. Puxa a cadeira, parceiro, pra entrar na parceria. Meu samba, minha eterna alegria. Gostoso, sempre gostoso fazer samba.